Fala, vencedores, um excelente dia, que Deus abençoe a todos, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de cada um de vocês, pessoal aqui do Instagram, pessoal do Facebook, que a presença de Deus possa tocar na vida de cada um, entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que a luz, que o brilho do Espírito Santo resplandeça na sua vida. Bom dia, Fabrício Costa, tudo bem? Deus abençoe, homem de Deus. Só na bênção. Bom dia, Rosa Maria. Bom dia, Dona Rosimar, Maria Aparecida. A Grazi tá aí também. Lucy Costa, o pessoal tá chegando aí. Glória a Deus, hein, gente? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito abençoada com todos vocês. Então já vamos chegando aí, já vai curtindo essa live aí. Já vai curtindo, já vai compartilhando também, tá bom? E bora pra cima, bora pra cima. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre os dons espirituais do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus concede àqueles que creem, aos salvos. Qual é a função dos dons espirituais? Eu vou estar falando aqui para você, tá bom? Bom dia a todos, bora pra cima, vocês estão prontos? Já pega a sua Bíblia aí, se você tiver. Já pega um caderno e bora pra cima. Olha que bênção, meu computador travou na hora dessas. Que coisa maravilhosa. Ai, Jesus, vamos lá, é assim mesmo. Eita. Vamos lá, gente. Vou falar um pouco sobre os 9 dons do Espírito, que são chamados dons exteriores, né? Na live passada eu estava falando sobre os dons interior e exteriores, né? Que o Espírito Santo ele dá, ok? Vamos lá. Eu vou falar um pouco mais sobre eles, tá bom? Lembra dos 9 dons? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver os 9 dons aí. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. Primeiramente, vamos fazer uma oração, né? Pra gente começar aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que se faz presente nessa live. Peço, meu Deus, que eles tenham clareza na tua palavra por meio do teu Espírito, meu Pai. E que a palavra de conhecimento que será ensinada, meu Deus, nesta manhã, para aqueles que vão acompanhar à tarde ou à noite, que possa ficar clara, Senhor, no coração de cada um. Meu Deus, nos faça compreender qual o Espírito que o Senhor fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Eu vou ensinar para você também como identificar um falso profeta, tá? Ou uma pessoa que está debaixo do espírito do anticristo, segundo a Bíblia, tá? Não é segundo balela, não. Porque tem muita gente que é o seguinte, elas pegam os pastores, os apóstolos, os famosos, os que são famosos, né? Eles pegam e uma atitude deles que desagradou, eles falam, isso aqui é um anticristo, isso aqui é um falso profeta. Baseado em quê? Baseado em absolutamente nada, baseado naquilo que eu acho. Não é assim, a gente não tem que viver dependendo de achismo. Entendeu? A nossa base tem que ser a palavra de Deus, entendeu? Então, eu vou estar mostrando por meio da palavra, por meio da Bíblia, como identificar, tá bom? Então, bora pra cima aí. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Então, o primeiro dom aí é palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Vamos lá? Vamos ver isso? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria está relacionado com Cristo e as coisas mais profundas de Deus, predestinada a ser nossa porção e nossa herança. A palavra de sabedoria precede do nosso espírito mediante a revelação. Então, esse dom de sabedoria, de palavra de sabedoria, que são dos dons mais importantes, que nos leva a um crescimento espiritual, a uma maturidade espiritual, entendeu? O que é isso? É um fluir do Espírito e fala das profundidades de Deus, ok? Está relacionado a Cristo. É a palavra de Deus que transforma.
Estão conseguindo pegar isso, sim ou não? É a palavra de Deus que transforma o homem desvalido, que tira o homem do monturo, sabe? Da lama, da sarjeta, e coloca os pés sobre uma rocha. É a palavra que gera transformação. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, ixi, fulano, em que as pessoas olham e falam, fulano não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Para a palavra de Deus não existe nada impossível. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Jesus, ele pode transformar por meio da palavra de sabedoria, que é ele mesmo, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então não existe caso perdido, ok? Não existe caso perdido. Não tem causa perdida. Não existe caso perdido nem causa perdida. Estão pegando aí? Olha só, gente, vamos lá. Então a palavra de sabedoria é um dom. Sabe, aquele pregador, aquela pessoa que quando ela começa a pregar, ela começa a falar de coisas tão profundas que vai tocando lá no coração, que vai queimando o coração da pessoa. E muitos se emocionam com isso. Mas essa palavra, além de nos emocionar em alguns momentos, ela também tem um poder tão grande de gerar transformação na vida da pessoa, que a partir daquela palavra ela começa a mudar os seus comportamentos. Ela começa a amadurecer na fé. Ela começa a buscar mais a Deus. Esse é um dos dons mais importantes. Ok? Vamos lá. Vamos continuar a leitura aqui. E a outro, pelo mesmo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. A palavra de conhecimento. Vamos lá. A palavra de conhecimento é aquela que infunde um conhecimento geral das coisas que estão relacionadas com Deus e Cristo. Vem de ensinamentos que os mestres dão. Procede de nosso entendimento pelo ensino dos mestres. Deus usa os mestres para trazer uma palavra de conhecimento. Estão pegando? Presta atenção. Os evangelistas, eles trazem as pessoas do mundo, ok? Para a igreja. Quando eu falo igreja, é um corpo coletivo ali, ok? Mas, presta atenção. Tem um pregador que muitos criticam, muitos falam mal dele, mas na realidade ele não é pastor, gente, nem mestre. Ele é um evangelista. E é um evangelista que consegue atrair muitas pessoas. Ele está cumprindo o papel dele. Agora, presta atenção. A mensagem de um evangelista é diferente da mensagem do mestre. A mensagem de um evangelista é diferente da mensagem de um mestre. Porque é por meio da mensagem do evangelista que as pessoas do mundo são atraídas. Mas somente as mensagens que o mestre dá é que vai gerar maturidade nessa pessoa que foi atraída. Estão conseguindo compreender, sim ou não? Os mestres trazem uma palavra que vai gerar amadurecimento na igreja. Se você ficar ouvindo o tempo todo evangelista, eu não estou dizendo que isso é errado. Não é isso não, gente. É uma palavra muito boa. Jesus te ama. Jesus pode transformar a sua vida. É uma mensagem do evangelista, é uma mensagem muito boa, mas se você viver só dessa mensagem, você nunca vai amadurecer. Existe outra mensagem que os mestres trazem. Que mensagem é essa? A mensagem do conhecimento. É uma mensagem que faz mudar o teu comportamento. É uma mensagem que te confronta, que fala assim, fulano, por meio da palavra, você está seguindo um caminho que não está agradando a Deus. É uma palavra de alinhamento. Consegue compreender? Por isso que lá em Tiago fala assim, ó, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O que é a minha alma? É o meu caráter. Somente a palavra de Deus, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento que gera transformação no meu caráter. Estão conseguindo compreender, sim ou não? Então cada ministério tem o seu papel. Tá? Vamos lá. Terceiro dom. E a outro pelo mesmo Espírito a fé.
A fé também é um dom dado por Deus. A fé que move montanhas é um dom. Não é todo mundo que tem essa fé. Entendeu? Não é todo mundo que tem essa fé. Por isso Jesus fala, acrescenta-lhes a fé. E em outras versões, ou em outros livros, fala assim, ó, aumenta-lhes a fé. Você já orou para o Senhor? Senhor, aumenta a minha fé pedindo isso? Pede para Ele. Talvez sua fé anda pequena, talvez, sabe, você se encontra fraco, mas quando você fala com Deus, fala, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Acrescenta mais fé em mim, para que eu possa crer na Tua palavra, para que eu possa crer nas Tuas promessas para a minha vida. Para que eu não venha abaixar a cabeça diante dos problemas, diante das dificuldades, mas que eu possa vencê-los confiando no Senhor. Foi assim que Davi venceu o gigante. Ele venceu confiando no Senhor. O gigante falou, você vem... Ô garoto, você tá pensando que você é quem? Você tá pensando que você é quem? Pra vir pra cima de mim. Eu vou acabar com você. Davi falou para ele o seguinte. Ó, gigante, deixa eu te falar uma coisa. Você vem pra cima de mim com lança, com escudo, com espada. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança de Davi estava na força de Deus que estava sobre ele. Quando você estiver sem força, confia na força de Deus. No momento de fraqueza, o que vai determinar a tua vitória é para onde você vai. É para quem você vai chorar. Chorar para as pessoas não vai adiantar de nada. Mas chorar diante dos pés do Senhor vai adiantar de muita coisa. Porque o Senhor virá e vai pelejar junto com você. Essa batalha que outrora está tão difícil. Mas quando você vê a mão de Deus na sua frente, derrubando gigantes, derrubando muralhas, abrindo o mar, você vai ver que o único que você precisa depender é somente de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, um amém, um aleluia, alguma coisa? Só para me ver se você está recebendo essa palavra, se essa palavra está entrando no seu espírito. Amém? Bom dia, Sandra Andrade, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. A fé, ela é um dom, 1 Coríntios 13, 2. Olha só o que diz mais, vamos ver o outro dom, o quarto dom. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Tá no plural aqui, os dons de curar. São vários, por isso que está no plural, tá? Curas de doenças e outras, enfim. É um dom também, tem gente que tem esse dom. Dons de curar, tá? Não é todo mundo, por exemplo, não é todo pastor que tem dom de cura. Ok? E não é porque ele ora numa pessoa e a pessoa não é curada, que ele não é de Deus, tá? Tira isso da sua cabeça. Inclusive tem pastor que quando ora numa pessoa... a pessoa não é curada, ele não se sente de Deus, ele fala, tá acontecendo alguma coisa errada comigo? Não. Tudo tem um tempo. Tem pessoas que são curadas instantaneamente com oração, tem pessoas que são curadas 30 dias depois, 1 ano. Tem pessoas que vai demorar 10 anos. Depende da pessoa também. Porque às vezes Deus quer curar, Deus não quer ver ninguém doente. Mas a pessoa que muitas das vezes provoca isso. Estão entendendo? Com pensamentos negativos. Pensamento negativo atrai doença para sua vida. Sabia? Você pode observar. Quando você assiste jornal, você só vê notícia ruim. Aquilo dali está entrando na sua mente. E só vai vir pensamentos ruins para sua vida. Aí você vai atrair coisas ruins para sua vida, doenças. Aí você vai no médico, o médico, e aí? Não sabe de onde é que é essa doença? Como é que resolve? E às vezes é o próprio pensamento dela.
A maioria das pessoas estão doentes, não estou dizendo que existem causas, né, que tem casos e casos, mas o que eu estou querendo dizer assim, é que tem muitas doenças que vêm por causa de pensamentos negativos das pessoas. Eu acho que eu estou doente. Acho que eu vou morrer. Vai mesmo. Se tiver com esse pensamento, vai. Você não tem noção do poder que tem a palavra. Tome muito cuidado com o poder das palavras. A palavra, ela tem poder. Os pensamentos também. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que está doente, você está doente. Se você pensa que já está curado, você já está curado. Então para de ficar falando a minha doença. Não é sua coisa nenhuma. Tira isso da sua cabeça. Isso não pertence a você. Quando tinha um camarada lá que estava com a mão, né, a mão ressequida, no sábado, Jesus ele falou ser curado. Os judeus, para quem não sabe, os judeus eles guardam o sábado, né? Diferente de muitos adventistas. Os judeus eles são o seguinte, os adventistas, eles acho que até tomam banho, né? No sábado, os judeus não fazem isso. Faz comida, frita ovo, os judeus não fazem isso. Só para você ter noção como que é lá em Israel. No dia do Shabat, que é chamado sábado, né? Shabat, eles não apertam nem o botão do elevador. Os elevadores, eles ficam sozinhos indo de andar em andar. Se tiver uma luz acesa, eles não apagam. Se tiver uma luz apagada, eles não acendem. Eles levam muito a sério o Shabat. Quando Jesus ele fala assim, ser curado, eles falaram o seguinte, você está trabalhando no sábado. Você quebrou o sábado, perdão. Só que na realidade, o que é o sábado na cabeça deles? É não mudar a realidade das coisas. Mas por que eles fazem isso? Porque eles guardam a lei, né? Na cabeça deles, o sábado é não mudar a realidade das coisas. Só que eles não entenderam uma coisa. Aquela mão dele é que estava quebrando o sábado. Não sei se vocês pegaram. Presta atenção. O normal não é ser doente. O normal é ser saudável. Do jeito que Deus te criou. Quando aquele homem estava com aquela doença no sábado, Jesus fala ser curado. Jesus só estava retornando aquilo que Deus sempre deu para ele. Saúde. Aquilo que sempre foi dele. Então era aquela doença que estava quebrando o sábado. Porque mudou a realidade da vida dele. E Jesus só restituiu com a palavra de cura. Entendeu? Então, existem os dons de cura, muitas pessoas têm, tá? Mas muitas pessoas atraem doenças com os seus pensamentos. Sabia disso? Alguém vai lá na cartomante, naqueles negócios lá de feitiçaria. Aí o feiticeiro fala, você vai morrer daqui uma semana. Aquela palavra tem poder sobre você? Tem se você aceitar aquilo. Se você aceitar, você vai. Mas não é por causa da palavra. É porque a pessoa recebeu aquilo, guardou no seu coração e ficou pensando naquilo e acreditou. Da mesma forma, se um homem de Deus declara uma palavra sobre a tua vida, que você vai prosperar, que você terá uma vida extremamente abençoada e você acredita naquilo, vai acontecer. Mas muitas das vezes não é por causa da palavra. A palavra também tem poder, obviamente. Mas quando você acredita na palavra, isso começa a fazer parte da tua realidade, da tua vida. Amém? Olha só. Vamos lá para outro dom. E a operação de maravilhas. O que é um exemplo de obras, operações, realizações de maravilhas?
Um exemplo disso é a ressurreição de mortos, que aconteceu com Dorcas lá em Atos, capítulo 9, verso 36 em diante. Aquilo lá era uma realização de maravilhas. Isso pode acontecer nos dias de hoje. Pessoas que morrem no hospital, no leito, e os médicos dão como morto. E de repente, essa pessoa, ela meio que ressuscita. Da onde é que surgiu isso? Você não tem noção do poder que há nas orações. Fizeram um teste das pessoas que estavam nos hospitais, fizeram um teste do poder da oração. E eles descobriram o quê? Que pessoas que, por exemplo, quando os pastores iriam visitar e fazer oração, essas pessoas tinham uma melhora, extraordinária. Mas descobriram também que teve pessoas que dentro dos hospitais, ninguém foi visitar ela, mas de repente melhorou ou aconteceu milagres ali. Porque tinha gente orando por ela lá fora. Olha só o poder da oração. Quando você ora por alguém, Deus envia anjos. Vocês estão pegando? Então ore pelos seus, ore pelos seus filhos, ore pela sua filha. Declare palavras de vida para ele, para ela. Ore pelo seu esposo, sua esposa. Declare palavras de vida. Amém? Vamos lá, bora ver outro dom aí. Nossa, como eu queria que o pessoal ensinasse isso nas igrejas. Seria tão bom, viu? Seria tão bom. E a outro, a profecia. Dons de profecias, falar por Deus e manifestar Deus ao falar, incluindo predizer e prever. Profetizar é um dom também. Tem cantores gospel, né, evangélicos que são profetas, sabia? Que tem o dom de profecia. Que tem o dom de profecia. E tem pessoas, e outra, esses dons, eles não se limitam a estar dentro da igreja não, gente. Pois é. Vamos lá. E a outro, o dom de discernir. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Vocês estão pegando aí? Vocês estão ouvindo direitinho? Discernimento de espírito é quando você sabe qual espírito procede de Deus e qual não procede dele. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Então presta atenção. O que é esse discernimento de espírito? É um dom que você deve pedir nas suas orações. Hoje mesmo, mais uma vez, peça. Peça até você receber. Peça ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá os dons. Lembra que quem dá os ministérios é Jesus. Quem dá os dons é o Espírito Santo. E quem opera é Deus. Então peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me concede o dom de discernir os espíritos. O que é isso? O que é discernir o espírito? É saber se a pessoa que está pregando ela é de Deus ou não. Porque o que tem de pessoas, espíritos malignos pregando nas redes sociais, na internet, no TikTok, dentro das igrejas, que as pessoas pensam que é de Deus, você não tem noção. E não é o que a pessoa fala, é quem fala. Porque os demônios podem falar coisa muito, muito bonita, pode até emocionar.
Por incrível que pareça. O apóstolo Paulo, ele tinha esse dom de discernir espíritos. Lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 16. Fala sobre uma mulher, uma profetisa que todo mundo pensava que era de Deus. E olha o que o demônio falava para o apóstolo Paulo. Não falava coisa ruim, não. Falava coisa boa. Esses são os servos do Deus Altíssimo. Esses são os homens de Deus e não sei o quê. E nos outros dias ela continuava. Não era o que ela estava falando, era quem estava falando. O apóstolo Paulo ficou zangado com aquela situação e falou: em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai dela. Demônio saiu. Os demônios também têm o poder de adivinhação. Ok? Pois é. Então, é um dom que, principalmente nos dias de hoje, como igreja, nós devemos pedir. Porque tem muita gente dando crédito a demônios. Tá tão bagunçado que os pastores que são de Deus, eles falam que é do diabo. E o que é do diabo fala que é de Deus. Tati Silva, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe. Luciana Lopes também. Vocês estão pegando aí, sim ou não? Arlene Santos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu não tô conseguindo ver direito os comentários. Aqui, eita glória, glória a Deus. O pessoal tá pegando ali no Facebook, viu? Olha, que bênção. É isso aí. Bora pra cima. Então, dom de discernir espíritos. Você vai sentir no teu espírito quando alguém pregar se aquele espírito é de Deus ou não é. Como identificar? Agora eu vou mostrar para você como que identifica por meio da palavra um falso profeta ou se uma pessoa está debaixo do espírito do anticristo. Você quer saber sim ou não? Você quer saber? Quem quer saber aí? Só vou falar se você comentar também. Se não vou continuar aqui. Entendeu? É você que sabe. Vocês querem saber como identificar, saber se a pessoa está debaixo do espírito do anticristo? Eu vi muito, já vi alguns vídeos de pessoas falando de um apóstolo aqui no Brasil, que ele é um falso profeta, falou que ele é o anticristo. Só que quem fala isso nunca viu uma pregação dele, eu já vi a pregação dele, eu sei que não é. Qual é a base que você tem? A base que as pessoas têm é o seguinte: se o cara tá comprando um carrão bom, aí eles falam que é falso profeta. Ué? Que base é essa que você... Pelo amor de Deus, gente. A base para saber se a pessoa é do anticristo é se o pastor anda de carro bom. Olha como o povo está sem conhecimento bíblico. Tome cuidado com isso, viu? Tome muito cuidado com isso, porque você pode estar criticando pessoas que são de Deus, você vai pagar um preço muito caro por isso. Sabe por quê? Quando você atribui uma obra que é do Espírito Santo ao diabo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não tem noção do quanto de crente que vai pagar caro por causa disso. Então, na via das dúvidas, cala a boca, cuide da sua vida. Na via das dúvidas, você está com dúvidas sobre aquela pessoa? Não fale nada. Você não sabe, você não conhece a vida daquela pessoa? Não fale nada, porque você pode estar errando. E não pense que isso vai ser levado em consideração, não, que isso é levado em consideração. Tudo que você faz, tudo que você fala, está sendo escrito. Existe o livro das obras, e esse livro vai ser aberto no tribunal de Cristo. Cristo primeiramente vai julgar a igreja, depois os ímpios. E vai ter muito cristão que vai ser disciplinado. Às vezes o cristão teve uma vida assim, sabe, de oração, foi um exemplo, porém não calou a boca. Ficou criticando quem ele não conhecia. Não conhecia a vida da pessoa e foi criticando. E tem gente que vai apanhar, vai ser disciplinado por Deus por causa disso aí. Ok? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não fala que vai para o inferno, pessoal. Pelo amor de Deus, que o pessoal atribui tudo a inferno. Aonde que está escrito isso?
Não fala que vai pro inferno, só fala que não tem perdão. Agora, não tem perdão de quê? Hã? Se de repente, vamos supor, você erra comigo, eu falo que não tem perdão aquilo que você fez. Mas não tô querendo dizer que eu vou fazer alguma coisa contra você, alguma coisa ruim. Só tô dizendo, eu não vou te dar mais uma oportunidade. Um exemplo. Não tem perdão mais que você fez. Então, nesse negócio aqui, vamos supor que você errou comigo em um negócio. Nesse negócio aqui você não vai entrar, não tem perdão mais. Não tem como você entrar mais aqui. Entendeu? Porque só fala que não tem perdão. Não tem perdão para o quê? Aí que tá, vai da imaginação de cada pessoa. Mas não fala que vai pro inferno, não tá, a Bíblia não tá falando isso. Tem crente que é o seguinte: não lê Bíblia e quer ensinar a Bíblia. E quer colocar o que tá na cabeça dela ali no texto. Não, você tem que tirar do texto. Amém? Estão pegando? Bora lá. Parece que o pessoal não quer saber. Tô vendo aqui, mas parece que o pessoal não quer saber não, hein? Bora lá. Ó, temos que responder, eu quero saber. Vamos lá. 1 João capítulo 4. A Bíblia nos ensina como identificar se uma pessoa está sobre o espírito anticristo. Não é se ele está comprando carro bom não, gente. Pelo amor de Deus. 1 João capítulo 4. Olha, é o que a Bíblia diz, tá? Você quer Bíblia? Você quer Bíblia? 1 João capítulo 4. Como identificar? Bora lá, bora identificar o anticristo aqui, ó. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, Juliano, bom dia, paz. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí tem os camaradas que pegam um vídeo, sei lá, alguma coisa, pega uma imagem dos apóstolos, de um apóstolo ou de um bispo famoso do Brasil e fala: esse aqui é um falso profeta. Qual é a base que você tem? Não é que ele tá comprando um carrão. Não é que ele mora numa casa boa. É um falso profeta. Você tá de palhaçada, você tá de brincadeira comigo, né? Você analisa um falso profeta baseado naquilo que ele tem? Gente, mas que falta de conhecimento. Presta atenção. Você tem que entender uma coisa. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Não é o que a tua religião acha, é o que a Bíblia diz. Vocês estão pegando? E aí, essa pessoa, eu não vou falar o nome, que eu já vi pessoas falando que é um falso profeta, eu já vi ele na pregação dele falando que Jesus Cristo veio em carne. E aí, você vai falar que ele não é de Deus? Você vai falar que ele é um falso profeta? Que a Bíblia está dizendo que todo espírito que confessa que Jesus Cristo, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, é espírito de Deus. Mas aí vem os sabichões da internet, fala ele é um falso profeta porque ele é rico. Gente, pelo amor de Deus. Então Jesus é um falso profeta também porque ele andava com roupa boa, tá? Não sei se você sabe, lançaram sorte sobre as vestes dele. E não era gente pobre não, tá? Era pessoas que ganhavam bem. O que é lançar o sorte? Fizeram um sorteio da roupa de Jesus. Você acha que era uma roupinha barata que ele usava? Para de atribuir espiritualidade baseado nas coisas que a pessoa tem ou não. Porque na cabeça de muitos cristãos religiosos é o seguinte: se o cara é pobre, ele é espiritual. Se ele é rico, ele não é espiritual. Espiritualidade não tem nada a ver com aquilo que você tem, mas está relacionado com aquilo que você é. Diante do tribunal de Cristo não vale nada se você é rico ou se você é pobre financeiramente. O que vale é quem você é. Então tua condição financeira não determina se você é espiritual ou não. Instalar uma mentalidade medíocre
no brasileiro. Você pode observar. Os brasileiros não ficam felizes pelo sucesso do outro. Alguém prosperou, tá fazendo alguma coisa errada. Não fica feliz pelo sucesso do outro. É por isso que a maioria não tem sucesso, porque a maioria é invejoso. A Bíblia dá a base para você identificar um falso profeta. Mas aí tem gente que prefere acreditar em videozinho da internet que fala, olha só, tá vendo os falsos profetas, os lobos devoradores, tá chegando aí. Aí qual é a base? Ele é rico. Meu Deus do céu, gente. É sério isso? Ai, meu Jesus amado. Vou te contar, viu? Tem coisa que... Pessoal, acho que... Eu não sei como é que é esse desejo deles de passar vergonha. É muito grande. A Bíblia tá falando... Vamos ler de novo? É Bíblia. Vamos tirar nossa base, nossos argumentos da palavra. 1 João 4, vamos saber... O que a Bíblia diz que é um falso profeta ou não? Vamos lá? Vamos lá? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Como é que eu reconheço o Espírito de Deus? Olha o que a palavra diz. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, um falso profeta, quem está debaixo do espírito do anticristo, jamais vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, jamais vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. Então, se um pastor, se uma pessoa não confessa isso, é porque é um falso profeta. Estão conseguindo pegar? Por quê? Porque Jesus vir em carne mostra que um homem venceu o diabo. É uma humilhação para o inferno, você não tem noção. É uma humilhação para os demônios. Meu Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Como identificar um falso profeta e alguém que está debaixo do espírito do anticristo? Não é o que você acha, não é o seu achismo, é o que a Bíblia diz. Tá vendo? Como você vai, quando você vai pra Bíblia é diferente, rapaz. Tá vendo que tem gente que passa vergonha quando não lê a Bíblia? Quando não lê a palavra? Aí fica falando bobeira. Ok? E mesmo que o falso profeta, você saiba quem é, você não precisa viver para combater ele não, porque o mal por si só se destrói. Tem gente que perde tempo da sua vida para vou desmascarar os falsos profetas. Ah é? Você vai dedicar sua vida toda nisso daí? Sabe o que vai acontecer? Quando você chegar no tribunal de Cristo, Jesus vai perguntar, e aí o que você tem? Senhor, desmascarei os falsos profetas. Tá, e aí? Ganhou quantas pessoas? Não sei. Mas eu abri os olhos da igreja. Eu te pedi para fazer isso. O mal por si só se destrói. O que você tem para oferecer? Ah, Senhor, não tenho nada. Nunca vi ninguém se converter a Jesus com a pregação de alguém falando mal de um falso profeta. Já viu isso? Fulano ali é falso profeta, é do diabo, não sei o quê. Eu quero aceitar Jesus. Já viu isso? Não edifique nada. Tá? Não edifique nada. Então o dom de discernir espíritos é muito importante. Peça isso para Deus, tá? Eu estou mostrando por meio da palavra como identificar. Não é por meio de achismo, não. Não é por meio de religiosidade, não. Tá? Vamos lá para o outro dom. Dons de línguas.
Eu já... Tem gente que não tem esse dom de línguas. Nem todo mundo tem esse dom de línguas, tá? Ah, mas o dom de línguas lá em Atos 2 era línguas de nações. Era uma quebra da maldição da Torre de Babel, né? Que era quase que sobre-humano você falar outra língua. E eles necessitavam falar outras línguas para levar o evangelho para outras nações. Então, em Atos 2 foi quebrado aquela maldição. Por isso que muitos falaram línguas de nações. Lá em Atos 2 é línguas de nações. Mas em outros versículos fala de línguas estranhas também, tá? Quando eu não tinha conhecimento, eu critiquei muito esse dom. É porque é assim, porque a gente tem uma mania de criticar aquilo que a gente não conhece. Depois eu fui estudar e eu fui ver que é diferente mesmo. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, ele traz uma orientação acerca do dom de línguas, que não é o mais importante. Tanto é que o dom de profecia é superior ao dom de língua. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala o seguinte, eu prefiro que vocês profetizem do que falar em línguas. Ele fala que é o seguinte, não adianta nada também você ficar falando em línguas uma pregação toda porque ninguém está entendendo nada, nem mesmo a pessoa. Porque ela ora no Espírito, uma linguagem que só Deus compreende. Nem a própria pessoa que está falando compreende. Quando ela fala em línguas, quando esse dom é desbloqueado nela, ela edifica ela mesma. Por isso que em uma pregação, o cara não deve ficar o tempo todo falando em línguas. O apóstolo Paulo orienta isso. Porque as pessoas não vão entender. A não ser que tenha alguém que tenha o nono dom, que é o dom de interpretação de línguas. Aí vai explicar o que está falando. Porque se ele falar amém em línguas estranhas, como é que alguém vai dar um glória a Deus? Como é que alguém vai entender? Consegue pegar aí? Sim ou não? Não estou falando que não é para falar, nada disso. Tá? Vamos lá pro oitavo dom. E a outro, a variedade de línguas. Variedade de língua. Dons de língua é uma linguagem ou dialeto ou glossolalia de homens ou de anjos. Atos 2, 4. Atos 2, verso 4, 6, 8, 11 fala do revestimento ali. Fala de nações, né? Mas em 1 Coríntios 13, verso 1 fala o seguinte. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha só, tem uma língua dos anjos também, tá? 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, o dom de língua é o falar em espíritos. São mistérios que somente Deus compreende. Ok? Então, é um dom concedido pelo Espírito Santo também. Talvez você não entenda porque não tenha esse dom. E talvez critica pessoas que têm esse dom. Mas tem gente que tem esse dom e se acha superior porque tem esse dom, sendo que esse dom nem é o mais importante. Olha só. Esse dom é para você mesmo, tá? Você não edifica as outras pessoas com esse dom. Você edifica a si mesmo, porque você ora em espírito e em mistério. Ah, gente, isso é forte. Tem um versículo na palavra que tá lá em Efésios, se eu não me engano, que fala pra gente se encher do Espírito Santo. Acho que tá lá em Efésios. Nem tava programado isso aqui, esse versículo. Ó, deixa eu procurar aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Efésios 5, verso de número 8. Efésios 5, 8. Vamos ver. Não, esse aqui não.
Portanto, não sejais como... Portanto, no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. Ué, onde é que está esse versículo? Ah, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmodiando, cânticos espirituais. Deixa eu ver na outra versão, bem aqui, rapidamente. Deixa eu ver na outra versão. Vamos lá. Efésios 5. Olha só o que diz. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem uns crentes aí que gostam de um vinhozinho, né? Ah, vinho, o que tem a ver? Jesus tomou vinho, eu posso tomar também, hein? Argumento dele. Jesus tomou vinho. Ai, meu filho, se você soubesse qual é o vinho. Olha só. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha só. Então, encha-se do Espírito Santo, tá? Vamos lá. Interpretação de línguas é o 9º dom. Você vê. São 9 dons que o Espírito Santo concede, certo? E se esses dons se manifestam, revelam o ministério da pessoa. Os dons que você recebe revelam o teu ministério. Lembra que são 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, como que eu aumento a minha unção para expandir o reino? Como que eu aumento isso? Como você aumentar o seu dom? Anota aí se você quiser. Por meio da oração, louvando, jejuando, tendo intimidade com Deus. Pegaram? Como que eu entendo com clareza que me foi dado um ministério? O dom, por meio do dom. O dom ele foi dado se ele se manifestou. E isso não é forçado, é dado gratuitamente como o Espírito Santo quer. E naturalmente, acontece naturalmente na sua vida. Se não manifestou, a pessoa não tem. É só você prestar atenção. Você tem a facilidade de trazer as pessoas para a igreja, você tem um dom de convencer as pessoas. Isso revela o teu ministério evangelista. O evangelista ele tem essa coisa de chamar alguém, conseguir atrair as pessoas, sabe? Você tem facilidade em ensinar, esse dom revela o teu ministério de mestre. O que você declara na vida das pessoas acontece, esse dom revela o teu ministério de profeta, que pode ser exercido no seu trabalho, aonde você for. Deus não fica limitado a isso não, tá, gente? Até parece que Deus vai olhar pra você e falar: "Ih, você não tá na igreja? Eu não vou te usar não. Só lá dentro." É sério isso? Meu Deus. Então você quer aumentar os dons, você quer fazer com que esses dons fiquem de forma mais intensa em você? Oração, jejum, intimidade com Deus, louvar a Deus, isso vai fazer total diferença. Isaías 55 fala que os dons eles são dados gratuitamente. Ok? Só que tem um detalhe, gente. Eles são dados gratuitamente. Mas o Espírito Santo é que dá no momento em que Ele quer. Quando Ele te vê buscando, você... presta atenção, isso aqui é muito forte. Quando Ele te vê buscando algum dom,
Quando o Espírito Santo vê você se conectando com a palavra, no momento em que ele quer, ele vai te acrescentar o dom. Mas não é porque você merece, ou que você fez alguma coisa por merecer. Você não merece nada, porque é dado gratuitamente. Assim como a salvação ela é gratuita, você não merece ela, mas Jesus te deu. Estão pegando? E os dons é o seguinte, eles são acrescentados na sua vida conforme você vai usando ele. Quanto mais você usa, mais te é acrescentado graça. Porque o Espírito Santo está vendo que você está usando aquilo que ele está te dando. Lembra da parábola dos talentos? O que recebeu mais, usou mais. E o que aconteceu com ele? Foi acrescentado mais. Primeiro, que eles receberam uma coisa que eles nem mereciam. Mas por eles terem recebido o que não merecia, eles multiplicaram. O que mais multiplicou recebeu mais talentos. Quanto mais você usa o seu dom, mais te é acrescentado com mais intensidade. Às vezes uma pessoa é curada por meio da sua oração, você continua orando, daqui um dia é 10, daqui um dia é 20, por aí vai. E outra, o dom espiritual, ele não é removido. Deus não tira esse dom de você. Deus, ele não remove. Ah, mas tem pastores que eu conheço que eram muito usados por Deus em curas, em milagres, e hoje não acontece nada. Por que que isso acontece? Porque eles pararam de usar o dom, mas o dom continua com eles. Continua com eles. É sério? Sim. Deus não tira o dom. Qual é o argumento que você tem da Bíblia que Deus ele tira o dom? Não, mas eu quero argumento na Bíblia, não é o que você acha não. O que você acha tem nada a ver. O que você acha, Deus não está nem se importando com isso. Mas é o que a Bíblia diz. Porque eu tenho um argumento da Bíblia aqui. Romanos 11, 29. É impossível perder o dom. Ele fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São sem arrependimento. Deus não vai dar, depois vai tirar. Você me desagradou, eu vou tirar de você. Não. Mas o que acontece com muitos desses pastores, profetas, apóstolos, que eram muito usados por Deus em um determinado momento, e eles simplesmente sumiram. O que aconteceu ali? Como eles pararam, vamos supor, eles caíram, né? Ficaram fracos na fé, eles pararam de orar pelas pessoas, pararam de manifestar os dons, e por isso que os dons não se manifestam com tanta intensidade, porque é acrescentado conforme eu vou usando, e vai só aumentando cada vez mais. Entendeu? Então por isso que não se manifesta, mas eles estão lá, os dons. Estão entendendo aí, gente? Quem está pegando isso? Os dons, eles são dados o objetivo dos dons ministerial é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, o objetivo primário. O objetivo final dos dons ministeriais, olha só qual é o propósito de Deus aqui. Primeiramente eu vou falar sobre outros aqui. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Eu tenho que ler isso aqui. Olha só. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Já vou falar sobre o objetivo final dos dons ministeriais. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja. A igreja, quando ele fala aqui, é o corpo coletivo, tá? Não é quatro paredes, a placa da igreja, não, tá? Primeiramente, que aquilo dali não vale de muita coisa, não. Aquilo dali não vale de nada, a placa da igreja. Quer dizer o quê? Jesus vai voltar, vai levar só os fulanos da Assembleia. Da Batista vai ficar tudinho.
Engraçado, né? Tem gente que é desse jeito, pensa desse jeito. Não, só a Assembleia não vai subir. Só os testemunhos de Jeová. Só não sei o quê. Aí cada um acha uma coisa. Quem é que tá certo nessa história? Hã? Porque uma igreja fala que eles é que são de Deus, os outros não são. Aí você vai na outra igreja, fala que também lá que eles são de Deus, os outros não são. Tá, mas que base que vocês têm? Não, eu acho. Meu Deus do céu. Gente, para com isso, é cada coisa. E pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. Esses ministérios aqui estão relacionados com a palavra, porque foi assim que começou a igreja. Primeiramente com os apóstolos, em segundo lugar profeta e depois os doutores. São ministérios que estão relacionados com a palavra de Deus. E tem uns pessoal que, os especialistas de Bíblia da internet, que é o seguinte, eles não lê Bíblia, né? Eles acham. A base deles é aquilo que alguém falou na igreja deles. Ouviram na igreja e repete. Mas nunca foi lá na Bíblia ver se aquilo ali era de fato verdade. Um pastor que ela gosta muito fala assim: Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Aí pronto. Aí os crentes, que nem papagaio, saem repetindo isso daí. Mas nunca foi na Bíblia ver se realmente era isso. Eu fui. E eu descobri uma coisa. Não é verdade. Jesus não fala mais sobre... Não fala a maior parte do seu conteúdo, da pregação. A maior parte não é sobre o inferno, não. É sobre o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. Você não tem noção do quanto a palavra inferno aparece de mais de 10 mil palavras, não vai nem 15. Como é que Jesus falou mais sobre isso daí? Eu fui lá ver, vai lá ver pra você ver. Confere. Você vai ver Jesus, um trecho sobre o inferno. O restante do livro é Jesus curando, é Jesus libertando, é Jesus falando sobre o reino que está vindo, é Jesus falando da nova Jerusalém, é Jesus... A mensagem sobre agradar a Deus, aí vem um pastor e fala, Jesus falou mais sobre o inferno. Você está de brincadeira. E são pastores que fizeram faculdade de teologia. Mas quando eu fui ver na Bíblia, eu falei, não é desse jeito não. Pode acreditar, eu li. Eu não sou de ficar ouvindo as coisas e simplesmente ficar repetindo. Eu vou lá na Bíblia, porque para mim a base da minha fé é a palavra de Deus, não é aquilo que os outros acham. Entendeu? Porque quem morreu por mim na cruz foi Jesus Cristo, não foi pastor, não foi igreja nenhuma. Por isso minha fé está nele. A minha dependência está somente nele. Estão conseguindo pegar aí ou não? Por que são primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os doutores? É assim que começou a igreja. Mas não está dizendo que isso aqui o apóstolo é o mais importante. Porque o pessoal olha isso aqui, não, tá escrito que primeiramente é os apóstolos, hein? Então se eu sou apóstolo, me respeitem que eu tô na autoridade máxima aqui na igreja. Isso é conversa fiada, rapaz. Quando ele fala aqui primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar doutores, não está falando de posição, primeiro, segundo, terceiro, que é o mais importante não, que o apóstolo é o mais importante não. Está falando o seguinte, quem foi enviado primeiro. Está falando sobre quem foi enviado primeiro, não é quem é os mais importantes. Entendeu? E tem gente que não acredita que tem apóstolo no dia de hoje. Eles falam assim, é só os 12. Ah, pelo amor de Deus, vá ler Bíblia. Engraçado que tem gente que, os que mais critica, tem gente que é tão religiosa que nem sequer pega a Bíblia para conferir se é verdade isso. Já vi pessoa na internet que tem crente que é o seguinte, que parece o demônio. É
É sério, gente. Tem uns que tem crente que as postagens dele é o seguinte: é só sobre falso profeta, é só sobre não sei o quê, é só sobre demônio, é só sobre, sabe? É uma exaltação dessas coisas, ao invés de falar de Cristo. A pessoa fica postando, olha, vocês vão tudo pro inferno, e não sei o quê, falsos profetas e papapá. Aí a pessoa manda uma dessa. Aonde que tem apóstolo nos dias de hoje? Eu fiquei chocado, eu falei, não, mas essa pessoa não é entendida de Bíblia, mas não tá na rede social dessa pessoa aí, direto, ela não tá postando essas coisas, ela deve saber de tudo. Como é que a pessoa lança uma dessa? Não lê Bíblia. Gente religiosa não lê Bíblia. Não lê Bíblia porque tem preguiça. Porque no dia que ela lê, ela vai ser liberta. Existe apóstolo no dia de hoje sim, porque faz parte dos 5 ministérios. Apóstolo não é só os 12 não. Se fosse só os 12, então por que eles lançaram sorte lá no lugar de Judas? Não sei se você sabe, quando Judas foi se suicidar, que a Bíblia fala que ele foi se suicidar, não diz que ele se suicidou. Foi se enforcar, na verdade. A Bíblia fala assim, foi se enforcar. Aí depois encontraram ele partido no meio, entre as pedras lá na montanha lá. Uai, ele foi se enforcar ou foi se jogar? Como é que é esse negócio? Encontraram ele morto, partido no meio. A Bíblia fala que ele foi se enforcar. Não quer dizer que ele se enforcou. Você pode ler lá, confirmar que a Bíblia não confirma que ele se enforcou. Ele foi se enforcar. Mas ele morreu. Aí depois os apóstolos pegaram uma moedinha lá, lançaram o sorte e falaram, Espírito Santo, escolhe um aí. Já foi mais um apóstolo. Uai, não era só os 12? Aí depois veio Paulo, veio outros apóstolos. Aí nos dias de hoje, um crente fala assim, não tem apóstolo no dia de hoje, era só os 12. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos ler Bíblia, vamos ler Efésios. Efésios 4 fala dos 5 ministérios que Jesus dá. Tá faltando Bíblia, tá faltando leitura. O pessoal fala de coisa que não entende, que nunca leu. E quer criticar os outros. E quer ensinar os outros. E quer repreender os outros. Tá de brincadeira isso. Pelo amor de Deus. Então, esses ministérios, apóstolo, profeta e mestre, estão ligados ali à palavra. Eram os primeiros ministérios ali que foram enviados ali na igreja primitiva, tá? Mas nós temos 5, ok? E não quer dizer que o apóstolo é mais importante que o evangelista, que o profeta. Não, gente. Nada disso. Cada um tem sua função, cada um é importante para o reino. Ok. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Existe um ministério também. Ministério, não sei se eu posso falar essa. Porque ministério é trabalho, tá? A igreja em si tem 5 ministérios, os principais. Ministério é trabalho, é uma função, são exercícios, não são títulos. Ministérios não são títulos, tá? Ministérios não são títulos. Tô conseguindo pegar aí? E para quem critica aí apóstolo, fala que não existe apóstolo, me mostra na Bíblia, no Novo Testamento, a ação de algum pastor. No Novo Testamento. Não, a Bíblia fala de pastor no Antigo, mas é pastor de ovelha. Pastor mesmo, que tem um ministério. Me mostra lá, no Novo Testamento. As ações, são poucas. Na verdade, eu não vi ainda. Na verdade, não é que são poucos, é que eu não vi. Você vê, os apóstolos foram na igreja tal. Os apóstolos, fala de doutor, fala de mestres. Pastores quase não entram, mas... Então como é que a pessoa fala que não tem apóstolo? Pelo amor de Deus, gente. São 5 ministérios. Quer anotar aí, ó? Vou mostrar aqui na minha mão, você nunca mais vai esquecer. Apóstolo
é enviado, é aquele que é enviado. Não quer dizer que é o superior a todos, não. Por que é apóstolo? Ele consegue tocar todos os dedos com facilidade e trazer uma proteção. Profeta, esse dedo aqui, ó, é aquele que aponta o seu destino. Rafael, Igor, a paz, graça e paz, homem de Deus, tudo bom? Profeta é aquele que aponta o seu destino. Eis que Deus manda te dizer. Grandes milagres vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Já recebe aí, já. Aproveitando aqui. E esse dedo maior aqui é o evangelista, é aquele que vai mais longe. É aquele que evangeliza as pessoas. Pastor, o dedo da aliança. O pastor é aquele que tem aliança com o povo. E alguns dizem que tem uma veia nesse dedo que liga ao coração. É aquele que toca o coração das pessoas, é aquele que cuida das pessoas. Talvez você é um pastor, tem um dom de cuidar das pessoas. As pessoas se sentem bem perto de você. Mas você não tem um título de pastor, mas você tem ministério de pastor. Pastor não é título, é ministério, gente. Às vezes você está exercendo o ministério pastoral e nem está sabendo. Você está cuidando de pessoas e nem está sabendo. É um ministério pastoral, pastor. E esse dedo menor aqui, não menos importante, é o do mestre. É para tirar a cera do ouvido. O mestre é aquele que fala da palavra de Deus. Que por meio da palavra as pessoas ouvem e mudam suas atitudes e seu comportamento. Só tem como... Presta atenção, você só amadurece na fé ouvindo os mestres. Eu, assim, é a minha opinião, talvez eu esteja errado, mas hoje nós temos poucos mestres e muitos pastores. E poucos mestres. Por isso que o povo é imaturo. Se você for perguntar para que ela foi batizada, para que serve o batismo, quando que ela foi salva, ela não sabe, a pessoa não sabe responder. Se for perguntar para os cristãos, qual é o propósito da ceia? A pessoa não sabe responder. Quem que pode participar da ceia? O porquê do batismo? Batismo no Espírito Santo. Batismo com fogo. O apóstolo Paulo chama essas questões de iniciais, de base, de fundamentos. Gente, meu Deus, essa live tá tão extraordinária, gente. Eu tô sentindo uma graça tão grande de falar essas coisas, que eu tenho certeza que essas palavras vai trazer um amadurecimento muito grande para você na sua fé, em nome de Jesus. Hebreus fala sobre isso. Hebreus capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Olha o que mais acontece hoje. Do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E a doutrina dos batismos e da imposição de mãos, que é uma doutrina que se perdeu, né? Nos dias de hoje, dificilmente você vê imposição de mãos na igreja, porque era uma doutrina que se perdeu. É necessário voltar, porque você consagra alguém por meio da imposição de mão, não é jogando óleo na cabeça não, tá, gente? O óleo na cabeça é apenas algo simbólico, mas a unção sempre foi por imposição de mãos. Até mesmo para alguém receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, é por imposição de mãos também. E muitas das vezes o Espírito Santo nem precisa de imposição de mãos de ninguém. Só da pessoa estar do coração quebrantado, o Espírito Santo já vem. Amém, gente? Mas teve pessoas que creram em Cristo, porém não foram batizados com o Espírito Santo. Os apóstolos colocavam a mão sobre a cabeça deles e falavam, recebeu o Espírito Santo. Olha só. E da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus permitir. O que o apóstolo Paulo está falando? Vocês só ficam falando disso. Presta atenção. Vocês ficam lançando esses fundamentos para os crentes. Vocês só ficam nisso. Vocês não crescem. Nina Alves, a paz do Senhor. É necessário isso? É necessário isso para quem não é crente. Você falar de arrependimento de obras mortas. Para quem é crente,
Você vai lançar esse mesmo fundamento? Para quem crê em Jesus, você vai falar, crê em Jesus? É sobre isso que ele está falando. Tem gente que não sabe nem os fundamentos da fé, quanto mais o que o apóstolo Paulo vai falar. Isso é o seguinte, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aí tem gente que pega esse texto aqui para falar que se perde a salvação. O que a palavra está falando aqui? Presta atenção. Está dizendo o seguinte, que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, nasceu de novo no seu espírito, e de repente caiu, no sentido de ela tá fraca espiritualmente. Não precisa você chegar e falar para a pessoa, creia no Senhor Jesus que você vai ser salvo. Não tem como Jesus salvar ela de novo. Não tem como haver uma regeneração de novo. Por quê? Porque ela já está regenerada. Não tem como renovar essa pessoa para o arrependimento de obras mortas. Porque essa pessoa já se arrependeu das obras mortas. O que são essas obras mortas? Tudo aquilo que eu fiz antes de conhecer a Cristo, antes de crer em Cristo. Jesus não leva isso em consideração. Mas as obras que você faz, boas ou ruins, a partir do momento em que você é salvo, é levado em consideração para o reino. Isso determina se você vai reinar ou se você vai ser disciplinado. Mas não está falando que vai perder a salvação. Você quer um livro que fala perfeitamente sobre salvação? Lê o livro de João todinho para você ver. O que mais falou de salvação foi João. Inclusive ele escreveu mais sobre salvação. Você pode observar. O conteúdo da carta de João é sobre salvação. Crê e você terá a vida eterna. Crê, terá a vida eterna. O que eu preciso para ter a vida eterna? É crer no Senhor Jesus. Aí vem uns crentes e falam assim, não, se eu pecar eu perco. Você peca todo dia. Aí tem que matar Cristo de novo, colocar ele na cruz de novo, para te salvar de novo. É isso? Então não tem como, gente. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui dos hebreus, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ele fala também assim, em vez de vocês serem já mestres, e crescerem no conhecimento da palavra de Deus, vocês são meninos ainda. É que nem a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto de meninos carnais. Olha só. Ai, Jesus. Chama eles de carnais. Eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais. Mas eu tenho que falar com vocês como se vocês fossem menino. Porque vocês não cresceram. Vocês são carnais. O carnal, ele sempre confia na sua própria justiça. O espiritual confia na justiça de Deus. O carnal, o cristão carnal, ele se esforça, ele se sacrifica confiando no seu sacrifício. O espiritual, ele se sacrifica sim, faz jejum, mas ele não confia nisso. Ele confia na bondade de Cristo. Ele não confia na sua conduta, ele confia na conduta de Cristo. Isso aí não se aprende na igreja. É importante as definições. Verdade. Nem os fundamentos a gente aprende direito. Você já notou? Não, e hoje em dia não tem nem como aprender, não. Que a pessoa vai pro culto já pensando em ir embora. Tem gente que vai procurar uma igreja, caça a igreja que tem um culto que demora meia hora. A pessoa quer enganar quem desse jeito? É sério, quer enganar Deus? Não, pelo menos eu vou meia hora para a igreja. Aí quando vai, fica uma levantação para ir no banheiro, não se aquieta. Você vai para quê então? Melhor nem ir. Entendeu?
Então pega a visão, gente. Isso aqui é muito forte. Isso aqui não é ensinado na igreja. Muitos pastores trazem a mensagem. Não estou me referindo a todos. Não estou criticando todos, não é isso não, gente. Meu objetivo não é esse. É apenas uma observação, tá? Que muitos pegam a mensagem e falam o seguinte: essa mensagem aqui vai emocionar o povo, hein? Mensagem de vitória. Eita glória. Aí pega lá. Olha só Davi, gente. Davi enfrentou o gigante. Enfrente os seus problemas como Davi. Não estou dizendo que essa pregação é ruim, não, gente. Eu também prego assim. Mas viver só disso vai alimentar quem? Ai, que a pessoa você vai vencer, que não sei o quê. Aí a pessoa está cometendo adultério. Aí o pastor fala, você vai vencer, eu vou mesmo. Glória a Deus. Não vai não, você tem que tomar vergonha na cara. Meu Deus do céu. O cara faz tudo errado na vida. Aí vai pra igreja e o pastor fala, vai vencer. Aí a pessoa, nossa, gostei. Esse pastor é de Deus. Esse daí, rapaz, vou vencer mesmo. A vida dele tá toda errada. Meu Deus do céu. Aí complica, né, gente? É bom os cristãos saberem um pouco da sua fé. Não estou falando para serem, meu Deus, você tem um mestrado ali de Bíblia. Não estou falando disso não, mas saber o princípio básico das coisas, da sua fé. Por que você crê em Jesus? Por que batismo? Para quê? Não, você só ouviu falar de batismo. Você não sabe de batismo. Sabe qual é a prova? Quando o pastor estava falando de batismo, você estava na Bíblia lendo e quando você chegou em casa você foi conferir se era verdade? Pelo menos isso? Então, bora ver se é assim mesmo. Bora ver, não, bora ver. Não, você apenas talvez nem a Bíblia você levou. Você só ouviu. Aí repetiu, replicou. Não, o pastor disse que o batismo é assim. Ah, o pastor, quem é o pastor? Eu sou mais aquilo que a Bíblia diz. Eu vou pela Bíblia, eu não vou pelo pastor. É por isso que tem muita gente que não gosta de mim. Por isso tem muita gente que me critica. Porque eu mostro na Bíblia aquilo que muitos têm preguiça de fazer. Entendeu? Foi Jesus que morreu na cruz por você. Não foi líder espiritual, não. Amém? Então pega aí, pega a visão. O objetivo final dos dons ministeriais. Agora eu vou falar, vamos finalizar já. Objetivo final, a unidade da fé. O pleno conhecimento do Filho de Deus. As pessoas sabem pouco sobre Jesus. A maturidade cristã. Vixe, isso aqui é complicado, hein? Porque só tem como amadurecer por meio da palavra e a oração. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esses são os objetivos finais. A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, maturidade cristã e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus levanta pessoas, sim. Deus usa pessoas para estar alimentando o povo, trazendo uma palavra de fé, trazendo uma palavra de conhecimento, de sabedoria. E isso que vai fazer com que o povo amadureça, gente. É bom você ir para a igreja e se alegrar, cantar uma música lá, tal. Você ter aquele momento, você fica ali cantando, dançando. Maravilhoso. Você está se alegrando na presença de Deus. Só que viver só disso não vai te fazer um cristão espiritual. O que vai fazer de você um cristão espiritual é o fato de você estar conectado com a palavra todos os dias. É o pastor pregar uma mensagem e quando você sair da igreja não é ficar falando mal da mensagem ou ficar falando mal. Ó, você viu fulano, a roupa do fulano? Você viu não sei o quê?
é ouvir aquela palavra e chegar em casa e pegar aquela palavra, eu vou ler, eu vou meditar nessa palavra aqui. Aquela palavra vai entrar cada vez mais forte na sua vida. Você quer ser espiritual, é isso. É ter contato com a palavra, é ter intimidade com Deus. Você só adquire assim. Amém? Glória a Deus, gente. Jesus é bom, é ou não é? Maturidade espiritual você só vai adquirir na palavra. Na palavra. O que você faz antes do culto e o que você faz depois determina o que você vai receber. Como é que é os cultos hoje na igreja? Normalmente, as pessoas antes do culto tá falando abobrinha, conversando coisa que não tem nada a ver, mexendo no Reels, mexendo no Instagram, em TikTok, essas besteiras aí. A igreja antigamente, sabe o que os cristãos faziam? Não tinha nem celular. Por isso que a presença de Deus se manifestava mais forte ali. Eles não levavam nem celular para a igreja, levavam a Bíblia. Antes da reunião, antes do culto começar, estavam lendo a Bíblia ou orando. Por quê? Porque quando você toma essa atitude de fazer isso, você já está preparando o seu coração para receber uma palavra de Deus. Então você não entra na presença de Deus voado. É agora, começou, glória a Deus, amém, Jesus. Aí você está pensando nas coisas do trabalho, amém, glória a Deus. Não, quando você está conectado antes, quando o pastor começa, você já está alinhado com a palavra, você já está concentrado. E você vai receber muito mais, acredite. Imagina uma igreja que ora, é uma atitude que eu admiro na Deus é Amor. Não sei se é assim, se é assim até hoje, mas pelo que eu fiquei sabendo, de como que é lá, muitos ali oravam 1 hora antes da reunião começar, os irmãos estavam com o joelho no chão, orando, ou meia hora antes do culto começar, estava lá, com o joelho no chão. Não sei se é assim até hoje, na Deus é Amor, mas é uma atitude nobre. Isso falta dentro das igrejas, a oração. Quando termina a reunião, aí quando começa a reunião, não presta atenção. Quando termina a reunião, vai mexer no celular. Ou vai jogar a conversa fora. Aí pronto, esquece da palavra. Pastor, o Senhor é uma bênção. Continue com o ensino da palavra, porque o povo não consegue se conectar com Deus. Amém, Rafael. Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Deus. Estamos aqui na fé. Vocês estão pegando? Eu lembro no meu começo, quando eu comecei a me conectar mais com Deus, com 16 anos. Eu batizei com 16 anos de idade. Hoje estou com 23. Batizei com 16. E eu lembro que nessa época eu não levava celular. E quando eu levava, eu deixava desligado. Porque eu sabia que que uma mensagenzinha poderia me atrapalhar. E eu não queria. Presta atenção, tem muitos cristãos, o celular está roubando eles. Tem muitas bênçãos que o celular está roubando dos cristãos. E eu com 16 anos já sabia disso. Olha só. Tem gente que está um tempão na igreja e não sabe. Mas olha só, vamos lá. No começo, hein? Não entendia nada de Bíblia. Sério mesmo. Nada. Nessa época eu não tinha nem lido a Bíblia ainda toda. Lia pouca coisa. Mas eu sempre tive temor com as coisas de Deus, porque minha mãe sempre, desde criança, me levava para a igreja. E aí, eu lembro que eu chegava e fazia uma oração, falava com Deus. E pegava minha Bíblia e ia ler antes da reunião, antes do culto. Eu não ficava lá no grupinho jovem pra... E aí, galerinha? Nunca gostei de grupo jovem, por incrível que pareça.
Porque na minha cabeça eu entendia. O que eu vou aprender com esses meninos que só falam besteira? Quando eu não estava lendo a Bíblia ali, eu estava conversando com um obreiro. Ou uma obreira. Tinha uma obreira lá que tinha idade de ser minha mãe. E ela era uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. E eu fazia um monte de pergunta para ela. Teve um dia que eu perguntei para ela como é que expulsa um demônio. Ela me ensinou. Olha só. Enquanto muito jovem tava lá perdendo tempo com namorinho, com besteira, entendeu? Eu tava me conectando com as pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas mais sábias do que eu. E assim eu fui crescendo espiritualmente, me conectando com essas pessoas. Então, jovem, você quer crescer espiritualmente, se conecte com pessoas mais velhas. Pessoas, sabe aquelas irmãzinhas do coque lá da Assembleia de Deus? Que ora? Se conecte com essas pessoas. Antes da reunião, converse com elas. Fala, minha senhora, como é que faz para ser batizado no Espírito Santo? Vai conversando. E todas as vezes eu fazia isso. Eu procurava essa obreira e ficava fazendo pergunta. E ela falava sobre de Deus para mim. E ela me ensinou muita coisa. Até me expulsar demônio. Aí depois eu fui fazer na prática, né? Enfim, então assim, isso me acarretou uma certa experiência e digamos assim, que adiantou a minha vida. Estão pegando aí ou não? Então se conecte com pessoas espirituais, você que é jovem. Você que é jovem. Então era assim que eu fazia antes de chegar. Eu não ficava de conversinha furada. E sempre fui muito quieto, sempre fui muito calado, por incrível que pareça. Teve pessoas que falaram isso pra mim. Eu não sou aqui porque eu tenho que ensinar. Mas no meu dia a dia, quando eu vou pra igreja, eu sou quieto, eu sou calado, sou na minha. Entendeu? Porque eu entendo o seguinte. Quem não tem disposição para ouvir, não tem poder nem autoridade para ensinar. Deus só te dá autoridade para ensinar se você ouvir. Aprender primeiro a ouvir. Saber respeitar a vez dos outros. E eu ouvia, sempre absorvendo as coisas. E aprendendo. E assim eu fui crescendo. Estão entendendo aí, sim ou não? Então, gente, para de ficar ouvindo gente que não entende de Bíblia na internet. Que fica jogando conversa fora. Hoje em dia tem um monte de pregação aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Só para emocionar as pessoas. É umas pregação tão besta. Que não vai fazer você crescer espiritualmente. Que não tem base bíblica. Tem muitos evangelistas aí. Legal, traz as pessoas, fazem o papel deles, mas qual é a base que eles usam? É a Bíblia, é a palavra? Se for a palavra, vai alimentar as pessoas, mas se não for, só vai emocioná-las. E Jesus não quer você emocionado, Jesus quer ver você transformado. Pegou? Pegou essa chave aí, crente? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Jesus não quer você um crente emocionado. Jesus quer você um cristão transformado pelo sangue, transformado pela palavra, transformado em um cristão espiritual. A gente não deve ser um cristão emocional, sabe, que depende sempre de alguém passar a mão na minha cabeça e falar, fulano, vai dar certo, vai vencer. Você não tem que depender de motivação externa, mas sim de algo que queima no seu coração, a motivação interna. Amém? Davi, quando foi enfrentar o gigante lá, se ele dependesse de motivação dos outros, motivação externa, ele estaria lascado. Sabe por quê? Porque quando ele começou a fazer pergunta, o que vão dar se derrubar esse gigante? Veio os irmãos e falou, você tá doido? Depois foi Saul, você é muito fraco. E não sei o que. Se ele dependesse de incentivo dos outros, ele estava lascado, porque todo mundo só criticou ele. Mas ele estava motivado aqui, ó. Ele sabia
Ele tinha certeza, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem está comigo, a minha dependência está em Deus, a minha motivação está somente nele. E ele foi e derrubou o gigante, porque ele não dependeu do que vinha de fora, mas do que Deus já tinha colocado dentro dele, a confiança, a fé, a ousadia, a coragem. E é disso que você precisa. E nós só conseguimos isso amadurecendo na palavra. Amém? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido como que eu amadureço os dons, como que eles, digamos assim, crescem com intensidade na minha vida. Como que eu recebo? Recebo pedindo, se conectando com Deus, tendo intimidade com Deus, oração, jejum, leitura da palavra. Fala, Espírito Santo, eu quero esse dom, me concede esse dom. Espírito Santo, qual o dom que o Senhor quer para a minha vida? Qual o ministério? Me revela o meu ministério, me revela o dom que o Senhor colocou na minha vida. Me mostra. E conforme você usa o dom, te é acrescentado graça. E esse dom se manifesta com mais intensidade. Cada vez mais forte. É assim que você vai amadurecendo o dom. Usando. Abençoando as pessoas. Tem gente que deixa para usar o dom na igreja. Que dia que você vai ter oportunidade na igreja? Porque se eu depender disso, eu não vou ter oportunidade nunca. Nunca tive. Lá. Entendeu? E nem preciso. Porque eu já estou servindo vocês, já estou alcançando pessoas aqui. Estão pegando? Eu entendo que Deus, ele tem um propósito na minha vida. Eu entendo que Deus, ele tem um propósito diferente na minha vida. E ele vai ter um propósito diferente na sua vida também. Ok? Então, jamais fique chateado se alguém não está dando oportunidade para você. Não liga para isso. Transborde aonde Deus está te mandando. E por que eu faço essas lives? Porque Deus manda eu fazer. Porque Ele se importa com você. Pegou essa chave? Então, gente, guarda isso no seu coração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. Tamo junto até a próxima live. Deus abençoe.